Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para você que se você não prestar muita atenção nesses conteúdos que eu tenho trazido para você, você pode ser destruído. Não apenas destruído economicamente, financeiramente, moralmente, economicamente, mas destruído mentalmente, na sua mente ser transformado em algo que você não gosta, em algo que você não queria. Porque muitas das vezes a nossa mente ela vai para caminhos que a gente não gostaria, que a gente não queria, né? E a gente precisa aprender a blindar as nossas mentes, a proteger as nossas mentes de toda essa forma de persuasão. E obviamente, nesse ano de 2022 a gente vai ver essa enorme aí polarização, a gente vai ver as técnicas de propaganda sendo usadas das formas mais intensas, das formas mais eficientes, e quanto mais sutil, mais eficiente ela é. Aí ela acontece, ela funciona. Então você precisa prestar muita atenção porque será um ano de muito conflito de informações, de um ano de debate de ideias, mas tudo em meio a um caldo aí que muitas das vezes vai tentar desinformar e vai tentar te deixar atônito, perdido e sem referencial. Eu vou mostrar para vocês uma enorme questão que envolve o Brasil nesse ano de 2022 e que você precisa ficar completamente atento, ok? Hoje em dia, pessoal, você precisa ter noção desses recursos, desses critérios. Por exemplo, como é que funcionam essas estratégias de persuasão? Tem vários aspectos. A gente tem, por exemplo, o apelo ao medo. O que o apelo ao medo faz? O apelo ao medo faz com que o público tenha medo e assim fique em situação da chamada receptividade passiva. Você já ouviu falar nisso? Da receptividade passiva? O que significa esse conceito? Significa a situação em que a pessoa admite mais facilmente qualquer tipo de doutrinação. Recorre-se a sentimentos que já estão instalados ali na psicologia coletiva desde a infância, sentimentos que são instalados na psicologia coletiva desde a educação escolar, desde os princípios da escola, e isso é tudo usado para poder te convencer de coisas que você não aceitaria em outras situações. Vou dar um exemplo para vocês, prático aqui, né? Fazendo aquilo que eu chamo de hermenêutica da vida. Hermenêutica da vida é quando você usa os conceitos, usa as ideias para poder aplicá-las na sua vida prática. Então, aplicando a hermenêutica da vida, como é que a gente entende um pouco essa estratégia do apelo ao medo como estratégia de persuasão? O que o pessoal está dizendo hoje? O governo está mal gerido, o governo está bagunçado, veja o aumento dos preços, veja o aumento da inflação, veja como é que a carne está cara, veja como é que a comida está cara, veja como é que as coisas estão ficando completamente caras. Olha, se continuar esse governo com essa má gestão, a tendência é que os preços fiquem exorbitantes, porque isso aí é culpa de uma gestão completamente furada do Ministério da Economia. Então, fazendo assim, o que eles estão fazendo? Eles estão mostrando um lado da história, fazendo um recorte na história e de modo que você acha que o Brasil é o único país que está com esse problema de inflação. E nesse vídeo eu vou mostrar muito para vocês o porquê disso e o que está por trás do enorme interesse internacional sobre o Brasil. É claro que no meio desse debate, por exemplo, você tem que estar bem informado para poder aprender a argumentar também, né? No meio desse debate, por exemplo, eles vão te falar, mas a inflação lá na Europa está 7%, aqui está 10%. Aí você fala, é claro, mas eles fizeram os mesmos programas sociais que nós fizemos? Tem uma matéria aqui que eu já citei muito nesse canal, que é uma matéria que você precisa ter guardado aí no seu banco de dados, no seu celular. Olha o título dessa matéria. Auxílio emergencial salva quase 6% do PIB até 2040. Política beneficiou todos os estratos de renda do Brasil e esse estudo foi trazido não pelo Ministério da Economia, não pelo governo federal, mas pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Federal de Minas Gerais. O que eles estão querendo mostrar com isso? Eles estão querendo mostrar que o auxílio emergencial ajudou a nós, em vez de termos uma queda do PIB como tivemos de 4%, a gente poderia ter 6%,
e teriam previsto 10%. Tivemos apenas 4%, porque o auxílio emergencial salvou 6% do PIB até o ano 2040. Você tem noção disso? Essa é uma matéria que ninguém publica. O que significa isso? O governo injetou dinheiro na economia, salvou literalmente muitas pessoas e fez com que aumentasse o poder aquisitivo. Aumentando o poder aquisitivo, as pessoas compram mais. Comprando mais, o preço tende a subir pela lei da oferta e da procura. Então esse lado ninguém mostra. Se você não tiver ambiência com esse tipo de informação, com esse tipo de raciocínio, você vai ser facilmente enrolado nesse ano de 2022. Então é muito importante você prestar muita atenção nesses vídeos que eu tenho trazido para vocês, anotar os conceitos, salvar as matérias citadas, salvar isso tudo porque é coisa vital aqui para esse ano. Só falando um pouquinho mais aqui sobre a questão do controle mental. O que se faz também para trazer esse controle mental? Apelo à autoridade. Ou seja, eles citam personalidades ali da economia, por exemplo, para sustentar a ideia que a inflação no Brasil está muito alta e o Brasil está muito mal gerido. Mas o que eles fazem geralmente quando eles chamam esse especialista e fazem esse apelo à autoridade? Eles não colocam as outras opiniões. Quais outras opiniões? É você perguntar onde é que no mundo está sem inflação. Ah, mas lá na Europa e nos Estados Unidos a inflação está menor, mas eles fizeram o maior projeto social da história aí, de sustentação das classes menos favorecidas. Eles fizeram isso? Não fizeram, né? Então, vejam só, né, como é que funciona. Eles fazem o testemunho, né? Qual é o testemunho? Eles chamam uma pessoa para falar, estou aqui, você pode ver, outro dia foi mostrado isso. A pessoa está lá no supermercado, você vê um monte de gente com carrinho cheio de compra, e uma mulher com um carrinho com quase nada, falando, não estou comprando quase nada porque não dá, tá caro demais. Então eles pegam um para fazer a vez do todo, né? Então eles mencionam casos particulares em vez de situações gerais. É uma das ideias. A outra é o efeito cumulativo, né? Eles querem dizer que tem uma massa de pessoas insatisfeitas, quando na verdade é uma coisa mais pontual. Tem o chamado revisionismo, a redefinição, que é redefinir as palavras, mudando a história para trazer uma ilusão de coerência. Então, são estratégias, pessoal, que durante esse ano a gente vai comentar muito sobre elas. Eu estou começando aqui um projeto chamado Proteja a Sua Mente. Eu quero te ajudar a você proteger a sua mente este ano. Vamos aqui no exemplo prático. O que estão falando hoje? A inflação no Brasil está inacreditável. Pessoal, a inflação na zona do euro bateu um novo recorde no mês de dezembro. Na comparação anual, taxa de 5% já é o maior da história desde 1991, ok? Muito acima do que o mercado havia previsto. O mercado previu 4,7%, chegou uma inflação de 5%. E o que acontece, né? Em relação ao mesmo período de 2020, os preços da energia, por exemplo, na Europa, subiram 26%. Alimentos, serviços, bens importados também tiveram forte impacto. E não só isso, quando a gente olha a Alemanha, por exemplo, né? Você pega a Europa, qual é o país mais poderoso economicamente da Europa? A Alemanha. A inflação na Alemanha em 2021 foi a maior em 29 anos. O índice chegou a 3,1% e as maiores taxas foram verificadas na energia, 18%, e nos alimentos, 6%. A gente vê, claro, né? Qual é a causa disso? Olha que interessante. No Brasil, qual é a causa da inflação no Brasil? Má gestão do governo. Qual é a causa da inflação na Europa? Problemas na cadeia de fornecimento. Problemas na cadeia de fornecimento. Qual é o outro motivo da alta de preço na Europa? É má gestão governamental? Não. Fim das políticas de redução tributária. Ou seja, o governo reduziu impostos para poder baratear os produtos, para poder facilitar para as pessoas durante o período de crise sanitária. Agora acabou essa política de redução tributária, os preços voltam ao normal porque os impostos voltaram a ser cobrados. E não apenas isso, pessoal. Agora a gente está indo para o assunto que é importantíssimo, que é o assunto estratégico para 2022. Outra matéria. Preço dos alimentos no mundo atinge maior patamar em 10 anos, desde 2011. Os preços mundiais de alimentos cresceram 28% em 2021 no mundo. Preços mundiais, estamos falando sobre o mundo. Não é uma particularidade brasileira, não é um problema da gestão brasileira. No mundo, os preços de alimentos cresceram 28% em 2021, um nível mais elevado em 10 anos. Quem fala isso é a Organização para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO, que é a Agência de Alimentos da Organização das Nações Unidas. A elevação dos preços teve, claro, um impacto decisivo
no avanço da inflação em várias partes do mundo. Ou seja, o que a gente está vendo? Alto custo. Quais são as causas disso? Por que o alimento está caro? No Brasil, eles perguntam, por que o alimento está caro no Brasil? Culpa do governo, má gestão governamental. Mas lá, internacionalmente, o estudo da ONU vai dizer o quê? Por que o preço dos alimentos está tão alto? Alto custo dos insumos. Os insumos estão muito altos. E a situação lá na Belarus ajuda a aumentar o preço dos insumos porque eles são dos grandes produtores de insumos globais, né? A gente, ainda bem que a Belarus não conseguiu passar para o Brasil os insumos que eles tinham combinado, mas a Rússia garantiu os nossos insumos aí. É claro, né, a nível internacional, quais são os argumentos para a alta de preço? Alto custo dos insumos, a crise sanitária e condições climáticas cada vez mais incertas. Óbvio, todo mundo sabe disso, o Brasil passou por 2 geadas, passou pela maior seca dos últimos 90 anos, mas ninguém vai te dizer isso na mídia, eles vão falar para você que os alimentos estão altos por uma má gestão governamental. E aí, pessoal, a gente vê também, né, inflação no Chile, 2021, a maior em 14 anos. Chile ficou aí com 7,2% de inflação em 2021, um ponto percentual acima do que o mercado estava esperando. O que teve aumento maior foi alimentação, bebidas e transportes, ok? E também, aí eles falam, por que o preço dos alimentos está tão caro no Chile? Sabe qual é o argumento? Não é má gestão governamental, é aumento do valor dos insumos no mundo todo. Por que no Brasil é sempre governamental e lá fora é insumo? Aí tem a grande estratégia da propaganda. E sabe qual é o problema, pessoal? Olha a grande questão. Não só a gente está vendo uma tendência muito grande do aumento aí dos alimentos, mas nós temos aí o país mais populoso do mundo, que é o Dragão Vermelho do Oriente, dedicado e determinado a aumentar a taxa de natalidade no seu país. Estão fechando as clínicas lá que interrompiam a gravidez e estão aí incentivando projetos de fertilidade para a população. Você sabe que durante décadas eles tiveram a política de um único filho, só que agora eles estão muito preocupados com as baixas taxas de crescimento populacional. É exatamente o que o Elon Musk falou recentemente. Ele falou que se a gente não tiver mais filhos ao longo do tempo no mundo, a sociedade simplesmente vai desmoronar. E é exatamente o contrário que está todo mundo falando, né? Veja que o mundo inteiro está falando, tem muita gente no mundo, tem que diminuir a quantidade de pessoas. E você vê grandes magnatas aí como o Elon Musk e a nação mais populosa do mundo falando que quer ter mais filhos. Não é estranho isso, você pensar que está todo mundo dizendo que tem muita gente no mundo, tem que diminuir, mas a nação onde tem mais gente no mundo está querendo aumentar a sua taxa de natalidade? Só que, pessoal, tem um detalhe aí, né? Quando aumenta a taxa de natalidade, você aumenta a demanda por comida. Porque você pode, pessoal, deixar de fazer uma viagem, você pode deixar de comprar um carro, você pode deixar de comprar um celular novo, mas você não tem como deixar de comer nem de beber água, né? Então é por isso que há muitos anos já grandes especialistas como equipes do Banco Mundial, entre outros comitês de pesquisa, têm falado que o próximo conflito global, o terceiro grande conflito global, vai ser em cima de comida e em cima de água potável. Comida e água potável são duas coisas que nós brasileiros temos de sobra e podemos salvar o mundo dessa encrenca. É por isso que essa corrida de 2022 é tão tensa, é tão importante, porque o mundo inteiro quer garantir que o Brasil vai fornecer para eles, bem baratinho, bem a preço de custo, alimentos e água potável. Então eles não querem, vamos fazer uma amizade com o Brasil para a gente poder comprar aqui água e comprar comida do Brasil. Não, eles querem comprar a preço de banana, eles querem comprar lá com preço lá embaixo. Para isso, precisam de uma gestão, de um governo amiguinho, um governo que se prostre diante dessas exigências, que faça o joguinho que eles querem que faça. É um joguinho muito duro, muito sujo, muito pesado, tá? Esse jogo do comércio mundial é um jogo muito pesado. Já tem 6 anos que o Dragão está querendo flexibilizar essas diretrizes de controle de nascimento, né? Em 2016, o povo, olha só que legal, né? Em 2016 eles falaram, agora você pode ter 2 filhos.
Em abril do ano passado, falaram, agora você pode ter até 3, né? Oh, poxa, que legal, eles são muito legais, né? Em dezembro do ano passado, eles permitiram que as mulheres pudessem fazer cesariana sem depender de autorização do marido. Poxa, que legal, né? Só que eles estão com um grande problema. Por quê? Uma pesquisa feita pela universidade deles lá da capital mostrou que a infecundidade dos casais atinge 20% de cada casal, enquanto a média global é 15%. Olha só, aí você pergunta, por que eles estão inférteis? Talvez sejam anos e anos e anos de você tirar o filhote antes da hora, né? Isso vai prejudicar a longo prazo, claro, a natalidade. E agora, né, todos os hospitais lá estão incluindo serviços de fertilidade nas clínicas e tal, e fazendo esse tipo de serviço. Sabe o que significa isso? A demanda internacional por alimento, que já é muito grande, ficou muito maior com a crise das cadeias de fornecimento, vai aumentar ainda mais. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO, projeta um aumento da demanda mundial por produtos agrícolas de 60% nos próximos 30 anos. 60% de aumento nos próximos 30 anos. Se eles não se organizarem, eles sabem que vai faltar alimento para a sua população. E aí, pessoal, quem poderá nos defender, o Chapolin Colorado? É o Brasil que tem a solução para esse problema mundial. O agronegócio brasileiro tem surpreendido o mundo. No início da década de 70, para você ter ideia, o Brasil importava comida. Hoje o Brasil é um dos 5 maiores exportadores de proteína animal, cana-de-açúcar, soja, café, frutas, cereais, entre muitos outros produtos. As safras brasileiras dão conta de alimentar mais de 1,5 bilhão de pessoas e a nossa produção agrícola é fundamental para a própria segurança alimentar do planeta Terra. E é isso que está em jogo nessa corrida desse ano. Essa mudança total do Brasil, da década de 70 importando alimentos e agora sendo um dos 5 maiores produtores mundiais, isso foi resultado de uma construção de uma cadeia produtiva do agronegócio, destacando ali a integração na produção da carne bovina, integrando fornecedores, insumos, indústria de processamento, a comercialização, além disso também o grande apoio das instituições de pesquisa como a Embrapa, fez com que o setor agrícola brasileiro ficasse totalmente estruturado para ser um player muito forte dentro do competitivo cenário global. A gente teve uma modernização da gestão também que fez com que o setor agrícola se tornasse um dos mais dinâmicos de toda a economia brasileira. E a perspectiva de crescimento da economia brasileira para a próxima década vai ter o agronegócio como seu maior propulsor. A atividade do campo nos próximos anos deve bater recorde de produção. A gente teve em 2020 aí uma evolução de 28% no gado de corte. A agroindústria da carne cresceu 20% também. Serviços do agronegócio cresceram 25% e a previsão é que para este ano a gente veja ainda superação dessas marcas, né? Vejamos marcas aí, recordes nesse ano. Então, o que acontece? O Brasil, ele tem a capacidade de resolver esse problema que está sendo cotado como um dos grandes motivos para um eventual terceiro grande conflito mundial. Então, pessoal, é por isso que está todo mundo de olho no Brasil e tentando fazer com que troque-se a gestão para que entre uma gestão mais aberta a vender a nossa agricultura e as nossas riquezas a preço de banana. É por isso que a disputa esse ano vai ser muito acirrada, porque não é o destino da população brasileira que está em jogo. O Brasil vai definir o destino do planeta, da humanidade. Quem dizem são as próprias pesquisas. Todo mundo sabe disso, menos o brasileiro. Você precisa saber para não ser enrolado. Proteja sua mente, ok? Todos os links das matérias citadas aqui embaixo. Fica o convite para você me seguir no Instagram, você precisa me seguir no Instagram. Eu sempre trago vídeo aqui gratuito para vocês, né? Todo dia, de sábado, domingo, feriado, né? De domingo a domingo. A única coisa que eu peço como retribuição é me siga no Instagram, primeiro link aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas e tem que é bom. Valeu!